A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não começou do nada em 2022. O conflito já vinha sendo cozinhado nos bastidores da geopolítica mundial há alguns anos, e o Ocidente sabia muito bem disso. Em novembro de 2021, 3 meses antes da primeira bomba cair em Kiev, um movimento diplomático entregava que algo grande estava por vir. O diretor da CIA, William Burns, foi até Moscou e se reuniu com figurões russos, incluindo Nikolai Patrushev, chefão do Conselho de Segurança da Rússia. Enquanto isso, o embaixador americano em Moscou, John Sullivan, reforçava recados de Washington. Uma invasão teria consequências pesadas para a Rússia, mas Vladimir Putin ignorou os sinais, ou talvez achasse que o Ocidente não teria coragem de reagir de verdade. O erro de cálculo foi catastrófico para o Kremlin. O que deveria ser uma guerra relâmpago virou um pesadelo para os russos. O plano era simples: tomar Kiev em poucos dias, prender ou eliminar Volodymyr Zelensky e colocar um governo fantoche pró-Rússia no comando. Só que a resistência ucraniana, somada a erros estratégicos russos, desmontou esse roteiro. No meio do caos das primeiras horas da invasão, quando os Estados Unidos ofereceram uma carona segura para Zelensky sair da Ucrânia antes de ser capturado, ele soltou a frase que virou um símbolo: "Eu não preciso de carona, preciso de armas." Isso mudou tudo. Mostrou ao mundo que os ucranianos não iam entregar os pontos fácil, e ajudou a fortalecer a narrativa ocidental de que a Ucrânia estava lutando pela própria liberdade. A fala se espalhou como fogo em palha seca e fez o Ocidente pisar no acelerador no envio de armas e suporte militar para Kiev. Mas como a Rússia, com um exército gigantesco e experiência em guerras anteriores, falhou tão feio? A resposta começa na própria forma de governo de Putin. Ele comanda o país na base do sigilo, da paranoia e de um círculo fechado de assessores, que só contam para ele o que ele quer ouvir. Antes da invasão, os analistas do Kremlin garantiram que os ucranianos veriam os soldados russos como libertadores. Disseram que o governo Zelensky ia cair em uma semana, só que erraram, e erraram feio. Putin manteve o plano tão secreto que nem mesmo os comandantes russos receberam ordens detalhadas até poucas horas antes do ataque. O resultado? Tropas despreparadas, logística bagunçada e uma resistência ucraniana que pegou todo mundo de surpresa. A comparação com o velho Exército Vermelho da União Soviética também ajuda a entender o fiasco. Durante a Guerra Fria, a URSS tinha um exército monstruoso, com cerca de 3,5 a 5 milhões de soldados prontos para o combate. Era uma máquina de guerra feita para conflitos de grande escala, baseada em quantidade e ocupação em massa. Já a Rússia moderna é só a sombra do que foi. Antes da invasão, Moscou tinha cerca de 900 mil soldados ativos, muito menos do que na era soviética. E além disso, enquanto a URSS tinha uma economia totalmente voltada para sustentar o esforço de guerra, a Rússia de Putin não tem a mesma estrutura. Com sanções pesadas e uma logística capenga, o país simplesmente não conseguiu sustentar um conflito prolongado. Outro erro crasso foi a arrogância estratégica. As tropas russas avançavam rápido demais, sem uma retaguarda bem organizada, e o resultado foi um desastre. Centenas de tanques e veículos ficaram presos em engarrafamentos ridículos, virando alvos fáceis para drones e emboscadas ucranianas. A tentativa de tomar Kiev foi um tiro no pé. Os russos não tinham inteligência confiável sobre a resistência local e entraram de peito aberto em combates urbanos, onde a vantagem estava toda com os defensores. E para piorar, enquanto os ucranianos lutavam por sua própria terra, muitos soldados russos nem sabiam direito o que estavam fazendo ali. Relatos apontam que jovens recrutas foram mandados para o fronte sem sequer serem informados de que estavam invadindo o país vizinho. O moral do exército russo despencou. Teve deserção, sabotagem e até unidades inteiras se recusando a lutar. O que era para durar dias virou meses, depois anos, custando caro em vidas e dinheiro para a Rússia. Do outro lado, a Ucrânia soube jogar o jogo.
O Ocidente, que no início hesitou, logo percebeu que Kiev poderia desgastar a Rússia sem precisar colocar tropas da OTAN no campo de batalha. Em pouco tempo, os Estados Unidos e a Europa começaram a mandar não só armas, mas inteligência estratégica e grana. Desde o início da guerra, os Estados Unidos já destinaram mais de 75 bilhões de dólares para a Ucrânia, entre suporte militar, econômico e humanitário. Já a União Europeia também liberou mais de 35 bilhões de euros, sem contar os bilhões extras do Reino Unido, Canadá, Japão e os outros aliados. A lista de equipamentos enviados para a Ucrânia é gigantesca. No começo, os mísseis antitanque Javelin e Enilau e os mísseis antiaéreos Stinger foram essenciais para assegurar o avanço russo. Depois, vieram os sistemas de artilharia HIMARS, que ajudaram a destruir depósitos de suprimentos inimigos com precisão cirúrgica. E com o tempo, chegaram os tanques Leopard 2, Challenge 2 e Abrams M1, fortalecendo a linha de frente ucraniana. A defesa aérea também foi reforçada com sistemas NASAMS, Iris-T e Patriot, reduzindo bastante a eficácia dos ataques aéreos russos. Mais recentemente, os caças F-16 foram aprovados para envio, elevando ainda mais o nível de resistência ucraniana. E o tempo virou o pior inimigo para a Rússia. O país se atolou em uma guerra sem fim, sofrendo com sanções cada vez mais pesadas e em um isolamento crescente. O plano de Putin de tomar a Ucrânia no susto fracassou porque foi baseado em ilusões e informações furadas. Guerra moderna não se vence só com tanques e soldados. Precisa de estratégia, economia, diplomacia e, acima de tudo, a moral. E é nesse campo invisível que a Rússia vem perdendo de lavada. Senhores, essa foi uma breve explicação do porquê que a Rússia não conseguiu tomar a Ucrânia. Esse foi mais um vídeo do canal Carneiro Aventura. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta. Até a próxima.